Agora é o seguinte, como é que eu resolvo questões que envolvam regra de 3 simples ou composta? E o que vem a ser regra de 3 simples ou composta? Regra de 3 simples são aquelas que realmente o nome regra de 3 faz valer. Eu tenho ali 3 variáveis que eu conheço, 3 valores, desculpe, que eu conheço e um que eu não conheço. Agora, quando eu tenho uma regra de 3 composta, eu tenho várias grandezas envolvidas, ou seja, não são somente 3 valores que eu conheço, são mais, e eu tenho que descobrir um único valor. Então, na regra de 3 compostos, eu tenho um número maior aí de possibilidades, é uma complexidade um pouquinho maior, mas nada demais. Então, agora olha só, vamos ao método. Como é que eu resolvo? O primeiro passo. Qual o primeiro passo para eu resolver qualquer problema de regra de 3? O primeiro passo é o seguinte, é fazer uma tabela. Esse é o passo que eu vou pelo processo mais simples. Eu construo uma tabela onde as colunas são as grandezas que eu estou observando e as linhas são as situações que eu vou trabalhar. Então, o primeiro passo é construir uma tabela. Simples assim. O segundo passo é preencher essa tabela. Mas eu vou colocar preencher essa tabela aqui, mas eu quero colocar só um detalhezinho aqui. Atenção com as unidades. As unidades podem te quebrar. Se você não prestar atenção nas unidades, já era. Então, preencher a tabela. Esse é o segundo passo. Mas, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Atenção às unidades. O que vem a ser unidade? Unidade é aquilo que é a forma pela qual eu meço aquela grandeza. Por exemplo, a temperatura. Eu meço em graus Celsius. Graus Celsius é a unidade de temperatura. A distância. Posso medir em metro, posso medir em quilômetro. Agora, olha só. Quilômetro é uma determinada forma de eu medir um metro. Então, quando eu estou fazendo a minha regra de 3, se uma das minhas grandezas é distância, todas as distâncias que vão constar na minha tabela têm que estar na mesma unidade, ou seja, todas em quilômetro ou todas em metro. Isso é muito importante. Terceiro passo do método aqui, bem simples. Depois que eu preenchi essa tabela, eu vou verificar quais grandezas são diretamente e quais grandezas são inversamente proporcionais. Esse é o ponto-chave da questão. Eu identificar quais são essas grandezas. Quem é diretamente proporcional, ou seja, quais são as duplas de grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta de uma situação 1 para uma situação 2, a outra também vai aumentar. Essas são as diretamente proporcionais. E quais grandezas de uma situação 1 para uma situação 2, pares de grandezas, uma vai aumentar e a outra vai reduzir. Então, fazendo isso daí, eu já tenho quase o método todo pronto. O quarto ponto do método é simplesmente escrever e resolver a equação. Então, esse daqui é o método de 4 passos para eu resolver qualquer questão de regra de 3, seja ela simples ou composta.